Está no ar, programa Vozes do Universo. Apresentação do escritor extradimensional Fábio Del Santoro. Chegou a hora de escutar as vozes do universo. Chegou a hora de escutar
Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o 12º programa Vozes do Universo. Vocês acabaram de ouvir a maravilhosa canção do nosso querido amigo Guilherme Arantes, falando sobre resgatar a dignidade perdida. Pois é, amigos, é por isso que eu gosto dele. Ele cantou coisas muito importantes numa época que as pessoas estavam mais a fim de ouvir Eu Te Amo, né? Aquelas musiquinhas bem açucaradas. E esse é o Guilhermão, falando das coisas que tem que serem faladas, né? E resgatar a dignidade perdida é um dos princípios desse programa, tá? Se você está se achando para baixo, você está se achando menor que os outros, está se achando pior, que está no pior lugar do mundo, você não está, não, tá? Você é uma pessoa super importante para mim, você é uma pessoa super importante para esse planeta e você é uma pessoa super importante para esse universo. Então vamos mudar um pouco aí o dial do seu rádio, vamos sintonizar uma faixa lá em cima, que é a faixa onde você merece estar, que é a faixa universal. Não é a faixa planetária, não é a faixa da negatividade, de quem quer o seu mal, tá bom? É isso aí, o recado do Guilherme cantando essa música. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração, porque ele é muito importante para todo o universo. Tá legal? Muito bem, vamos começar nosso programinha de sempre. Estamos aí, vamos falar das coisinhas, as coisinhas pequenas, mas são muito importantes. E eu vou começar com muito prazer esse programa, porque eu vou contar um caso da minha grande amiga Cris Reiki, terapeuta reikiana, uma das pessoas mais legais que eu conheci nesse planeta. Ela é muito gente boa, tratou de muita gente com o seu reiki, é uma pessoa batalhadora, uma pessoa que dá realmente a alma para conseguir as coisas que quer, uma pessoa íntegra, honesta, maravilhosa, e que quem tem a oportunidade de conviver com ela nas terapias reikianas, como também na comunidade Portal Mundo Invisível lá do Orkut, sabe que aquilo que eu estou falando não é mentira. A Cris, além de tudo isso que eu falei, vai fazer aqui o nosso Aconteceu Comigo, contando uma história maravilhosa que aconteceu com ela. E não é à toa que ela é essa pessoa que ela é. Então, vamos ler aqui, vamos relatar esse e-mail enviado para nossa querida Cris Reiki. Meu primeiro contato com extraterrestres, quando eu tinha aproximadamente uns 5 ou 6 anos, no apartamento dos meus pais aqui no Rio de Janeiro. Muito bem, eu tinha por volta dos meus 6 anos, estava sozinha no meu quarto, brincando com o meu amigo imaginário, quando de repente entra pela janela uns homenzinhos verdes, pequenos, barrigudinhos, com grandes olhos, mas ao mesmo tempo pareciam crianças e amistosos. Começaram a falar numa língua estranha, gesticulavam e apontavam para um objeto metálico e arredondado, com luzes, e havia um barulho estranho. Na verdade, parecia como uma nave pequena, mas na parte superior, onde havia uma porta, quando eles apontavam, aumentava o tamanho. E poderia eu, com o meu tamanho de criança, entrar, se quisesse. E parece que era exatamente esta a intenção deles, que eu entrasse. Então perguntei a eles se eu poderia levar meus pais, e por telepatia disseram que não. Somente eu poderia ir, e que seria só um passeio,
Eles me trariam de volta rapidamente. Muito bem. Comecei a ficar com medo e gritei pela minha mãe, que estava no quarto do lado. Mas ela não me escutou e eu corri chorando para o quarto dela. Ela ficou admirada com a minha história. Muito fantasiosa para ela. Ao mesmo tempo, ficou preocupada com a minha temperatura. Eu estava muito fria. E tentou me acalmar, dizendo que era um sonho. E depois me levou para o quarto, mostrando que não havia nada lá. E que de fato já não estavam mais lá. Isso tudo passou e não lembrava mais. Eu não lembrava mais disso. Até as minhas regressões que eu fiz de terapia de vidas passadas em 1992. Quando eu revivi esse episódio, conforme estou descrevendo para vocês, é que minha mãe lembrou e confirmou após essa regressão, comentando: você sempre teve uma imaginação fértil e conversava sempre sozinha, dizendo que era um amigo que estava do lado, mas ninguém via, só você. Mas ela ficou muito admirada de eu ter lembrado e revivido tudo com detalhes na regressão. Segundo meu terapeuta, que é médico, sensitivo e parapsicólogo, eu realmente fiz um contato com seres extraterrestres. Segundo ele, pareceu ser uma energia boa, mas não conseguimos saber quem eram eles. Meu subconsciente, em 1992, bloqueou tudo e não me veio a resposta. Hoje, relendo o livro Que Lux, de Fábio Del Santoro, onde o ser arcturiano Que Lux cita: somos altos, mas podemos ser pequenos e nos adaptar a qualquer forma, porque temos moléculas moldáveis como a água que vocês bebem. Para mim, isso explica as variadas descrições que são relatadas sobre seres arcturianos em várias fontes de canalizações. Tanto a cor da pele, quanto sobre a altura desses seres. E me leva a crer que meu contato quando criança com os seres verdes e pequenos pode ter sido com os arcturianos, devido à vibração amigável e semelhante que pude perceber, de Que Lux. Essa possibilidade me deixa feliz e tranquila, pois sei que os arcturianos têm maior facilidade nos contatos físicos com os humanos, e também sei que arcturianos e uranianos são povos amigos. Muito legal, Cris. Eu acho muito bacana contar essa sua experiência aqui, né, nesse humilde programa, porque eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo agora, e muitas pessoas que vão ouvir esse programa no futuro. Hoje nós estamos falando aqui no mês de agosto de 2010. Eu sei que muitas pessoas vão me ouvir no agosto de 2011 ou no agosto de 2012, e cada vez mais vão estar chegando para ouvir esse programa, porque é assim que está funcionando a vibração desse programa. Cada semana aumenta-se o número de pessoas que se interessam por esse trabalho, por essa conexão e por essa vibração. Então, Cris, esse caso que você está contando, com certeza vai ajudar muita gente que passou por coisa parecida quando era criança e que guardou para si com medo de se expor, medo de falar para a família, medo de ser gozado, né, vamos dizer assim, tirado um deboche num almoço, numa hora do café da manhã, um jantar. Inclusive, eu vou aproveitar esse gancho aqui, Cris, para falar com você que está me ouvindo agora e que morre de medo da opinião do outro. Você que tem experiências com seres extraterrestres,
com seres de outras dimensões, você que tem experiências com espíritos, você que não abre a boca para contar nada para ninguém. Do que você tem medo? Você tem medo do seu marido achar que você está ficando louca? Você tem medo da sua mulher? Você tem medo de ser excluído socialmente? Olha, para você que tem esses medos, eu acho que está faltando um negocinho para você que chama-se informação. O espiritismo, e olha, eu não sou espírita, tá? Mas eu faço questão de colocar esse exemplo porque eu admiro muito os espíritas e admiro muito a espiritualidade. Há 150, 160 anos atrás, se não me engano, essa é a data, as pessoas que acreditavam em espíritos eram exatamente tidas como psicopatas, doentes mentais. E se isso tivesse acontecido um pouquinho antes, elas seriam colocadas na fogueira como bruxas e bruxos. Então, meus amigos, você que está me ouvindo, não importa que data, que ano, que momento você está me ouvindo, eu sei que você guarda tudo para você e você não tem direito de guardar isso. Sabe por quê? Porque o todo, que é a grande consciência universal, está te passando uma informação para você passar para as pessoas daqui da Terra, para os seus amigos, para os seus irmãos, para as pessoas que são iguais a você. E você está com medo de perder o marido, de ser gozada, né, na rua. Olha aquela louca que falou que fala com ET. Olha aquele desmiolado, o médium maluco que fala com os uranianos. Esse aí sou eu, tá? Olha aquela doidona que fala que tira foto da nave do apartamento. Pô, gente, caiam na real. Sabe quem está por cima da onda? Somos nós. Não é quem fica falando que nós somos loucos, não. Todos vocês que tiveram experiências sobrenaturais, vocês são pessoas especiais, tá? Os outros, como eu já vi em várias comunidades, sofrem de uma síndrome, a síndrome do não contatado. São pessoas que reencarnaram na Terra para não acreditar em nada. E o todo explica isso. São pessoas para fazer o equilíbrio, né? Para a coisa não ficar totalmente de um lado, para fazer um contraponto na terra das dualidades. Nós vivemos aqui num planeta dual. Nós estamos aqui num planeta totalmente dual. A dualidade reina no planeta Terra, até a gente sair dessa maldita terceira dimensão. Porque aí nós vamos trabalhar com uma outra configuração. Nós vamos trabalhar, na verdade, com as leis universais. Perfeito? Então, assim, acho que está faltando para essas pessoas que têm vergonha, que têm medo, que acham que estão sozinhas no universo. Não estão não, viu? Não estão não. Você que está em Minas Gerais, você que está no sertão do Piauí, você que está no Maranhão, você que está numa localidade fora dos limites de Lisboa, na periferia de Lisboa, você que está morando aí na periferia da França, meus amigos, nós estamos vivendo novos tempos. Nós podemos colocar as nossas experiências para fora. Nós não somos loucos. Louco é quem mata filho, quem mata mãe,
quem pega taco de beisebol e agride outra pessoa dentro de uma biblioteca, tá? Louco é quem nega o filho que nasceu. Bom, eu não vou nem entrar mais nisso porque é tanta coisa ruim, é tanta vibração ruim. E vou aproveitar de novo esse link da Cris. Você que está me ouvindo, que anda tendo aí uns pensamentinhos meio ruins, tá lá embaixo, né? Tudo ruim, eu sou ruim, não tenho dinheiro, tá difícil, as coisas estão difíceis, tô vendo uns vultos. Olha aqui, amigão, amigona, levanta essa vibração aí, porque olha, o momento é agora, hein? Você não está e nunca esteve sozinho. Levanta essa vibração, porque o universo está lá fora esperando por nós. Eu volto daqui a pouquinho com os e-mails, os queridos e-mails dos nossos ouvintes. Até já. O escritor extradimensional Fábio Del Santoro vem trabalhando em muitos livros inspirado pelos seres extradimensionais que se comunicam com ele. Nos livros Conexão Urano, A Roda Kármica, Conexão Urano, O Reino Azul, Vitsu, 300 Perguntas e Túnia, Falando com os Humanos, você vai conhecer em mais detalhes como estes seres se manifestam entre nós e sua preocupação com o destino da Terra. Em Estrelas que Vigiam, Fábio recebe informações importantes de uma comandante do planeta Kourou sobre naves espaciais extraterrestres. No livro Keylux, é a vez de um comandante arcturiano mostrar ao escritor os perigos que corre um ser extraterrestre ao conviver com os humanos. Adquira os livros de Fábio Del Santoro no site www.clubedeautores.com.br e também no site www.agebook.com. Se você está na Europa, adquira os livros diretamente no site www.buboc.pt. E nos Estados Unidos, basta acessar o site www.lulu.com. Chegou a hora de ouvir as vozes. Muito bem, voltando com o programa Vozes do Universo. Hoje nós recebemos muitos e-mails, o programa tem sido muito prestigiado pelas pessoas, as pessoas têm muitas dúvidas, muitas questões, e a gente aprende com vocês que mandam os e-mails, porque nem tudo a gente sabe. Eu ainda tenho o apoio dos seres extraterrestres que me ajudam aqui nas respostas. O programa também é feito por eles, assim como os meus livros. Então tudo é feito de uma forma harmoniosa, familiar, amiga. Aqui não tem ninguém para ganhar nada de ninguém, não tem disputa, não tem orgulho, não tem ego, e é por isso que eu faço esse programa, tá? Então vamos lá. Semana passada eu fiquei devendo umas respostas para o Rodrigo, lá de Porto Rico. E tem uma outra questão dele, que ele cita alguma coisa desses grupos de elite que ficam no poder. Essas famílias que ficam fazendo esquemas, estratagemas para passar de geração para geração a forma de permanecer no poder com muita riqueza. E ele questiona isso. O Rodrigo muito bem diz assim: eles sabem que vão morrer um dia, talvez muito próximo esse dia esteja, e sem terem mais nada a perder, por que eles não realizam um ato histórico de grande impacto para mudar o mundo? Por que continuam a perpetuar um ciclo do qual não vão mais fazer parte? Será que essas pessoas possuem um conhecimento oculto
a respeito da reencarnação e, de certa forma, controlam essas reencarnações nas mesmas famílias de elite? Talvez esse seria o objetivo de perpetuar o sistema a qualquer preço. Sempre ter um berço seguro para reencarnar e poder assim desfrutar dos prazeres materiais da Terra da terceira dimensão sem nunca ter fim. Olha, eu não acredito nisso, tá? Eu acho que assim, já foi feito um estudo sobre como é que a realeza se mantém no poder, né? Hoje a realeza significa o quê? Os ricos, os milionários, bilhardários. Esses caras trabalham para não perder o que conseguiram materialmente. O que, na minha visão, na minha humilde visão, é um grande engano, porque a terceira dimensão, que é uma dimensão material, pode dar a você, que tem muito dinheiro, muito prazer, sem dúvida nenhuma. Disso ninguém tem dúvida. Mas isso também pode trazer alguns problemas, né? A gente está cansado de ver esses meninos, jogadores de futebol, que saem de uma origem humilde, muito humilde, mas humilde para lá de humilde, e da noite para o dia eles estão valendo 50 milhões de dólares ou 50 milhões de euros, né? O que o dinheiro faz com a cabecinha dessas pessoas? Eles não têm estrutura para entender o que é que o dinheiro pode fazer com eles e o que o dinheiro vai fazer com eles, tá? A questão que é colocada aqui é diferente. Ele se refere a essa histórica perpetuação do poder, da grana, né? Então, assim, eu volto a dizer, eu não acredito que eles possuam conhecimento extra a respeito de reencarnação, tá? Por quê? Porque os grupos reencarnatórios sempre reencarnam juntos. Já falei isso num outro programa, e é uma coisa batidíssima. O Espiritismo já bateu muito sobre isso. A peça Laços Eternos, o livro Laços Eternos, conta essa história. Um dia você é mãe, depois você é filha, um dia você é filho, depois você é pai, no mesmo grupo reencarnatório. Esse é um lado da questão. Porém, também já tive informações de que grupos de reptilianos estão no poder há séculos, meus amigos, em forma humana. E aí, eu que não gosto de falar desses tipinhos, sou obrigado a crer que existe aí sim um modelito, né, de perpetuação no poder feito por essa raça que eu não gosto nem de comentar. Tá bom? Vamos parar por aqui. Uma outra pergunta aqui do nosso amigo de Porto Rico, o Rodrigo, diz o seguinte: sobre as razões para não haver uma aparição em massa dos extraterrestres. Pô, Rodrigo, isso aí já está mais do que batido, hein? Mas vamos lá. Por que os ETs não criam situações de impacto ao nosso planeta sem necessariamente que a gente pense que foram eles? Por exemplo, apagar toda a informação da Bolsa de Valores de Nova York. Pareceria como se fosse um vírus, né? E obrigaria o mundo a pensar em alternativas para o sistema. Legal. Caro Rodrigo, saiba que eles já sabotaram várias vezes, mas muitas vezes, artefatos atômicos que não explodiram, tá? E eles deixaram claro para as nações que tinham esses artefatos atômicos que eles estiveram lá. Não se esconderam não, viu? Foram lá numa situação realmente importante e
desmontaram a bomba, desativaram a bomba, porque sabiam que a bomba não ia alterar só a Terra, mas ia alterar o todo. E quem manda nisso aqui é o todo. Se o todo liberar, der uma ordem, uma mini ordem para que esqueça, a Terra não vai fazer mais nenhuma diferença, tudo bem, vão deixar os caras se matar, eles vão deixar a gente se matar. Essa brincadeirinha de jogar bomba nos Estados Unidos jogar bomba no Oriente Médio, a Coreia do Norte manda bomba para a Coreia do Sul, quer dizer, vai ficar nisso? Então uma hora eles vão falar assim, então tá bom, nós vamos deixar. Se eles fizerem isso, nós, humanos, com toda a nossa arrogância e nosso belicismo, nós vamos conseguir realmente nos destruir, tá? Agora entenda o seguinte, o papel desses seres não é para nos salvar. O papel desses seres é para nos proteger de nós mesmos, da nossa emoção desenfreada, sempre prontos para a guerra, sempre prontos para a guerra. Meus amigos, não é fácil não, viu? Vamos em frente. Rodrigo Gaspar manda um e-mail aqui pra gente, interessantíssimo. Ele diz: foi ouvindo o seu programa que comecei a me questionar se eu estaria entre espíritos provenientes de outro planeta, pois não me sinto como fazendo parte do grupo humano. Não concordo com o sistema financeiro, nem com o político, nem com o religioso e nem com a sociedade. Rodrigo, parabéns. Me dê aqui a sua mão. Eu sou igual a você. Exatamente igual. Eu tenho 49 anos e eu sou assim desde os 13 anos de idade. Tá? Então, fica frio, fica tranquilo. Admiro as pessoas que trabalham pelo planeta Terra e fico muito feliz quando encontro seres como você, que se dedicam à causa terrestre, mas me sobra uma dúvida. Se eu me sinto estrangeiro aqui, como fazer para descobrir minha origem e como me conectar ao meu povo? Minha casa é uma nave, né? Minha casa é uma nave. Lembra do último programa? É isso aí. É esse sentimento que eu tenho certeza que existem milhões de pessoas com esse mesmo sentimento que eu tenho e que o Rodrigo Gaspar também tem. Bom, respondendo diretamente à sua pergunta. Inicialmente, amigão, se conecte com o todo. Ao enviar esse e-mail, você de certa forma já está fazendo isso, sabia? Agora, quando você for dormir, hoje, quando você deitar, amanhã, não importa. Dá uma refletida, fecha os olhinhos, dá uma concentrada. Eleva a sua vibração, sabe? Pensa lá nas estrelas, no planeta mais alto que você conseguir imaginar e diz assim: eu não sou daqui e eu quero ter essa consciência. Você vai repetir isso, eu não sou daqui, eu quero ter essa consciência. Vai repetindo isso como um mantra, até cansar. E uma hora, quando você menos esperar, o todo vai te mandar essa resposta. Não vai demorar anos não, viu? Pode ser nos 5 minutos depois que você falou a primeira vez. Porque hoje a coisa está assim, está rápida. Não está mais aquela coisa do passado, demorava a resposta. Não, hoje você manda a questão e você responde. Você recebe a resposta. Depois você vem aqui no programa e me conta se não funcionou. Eu faço questão de contar essa sua história aqui, porque eu sei que vai mudar. Eu sei que você um dia vai mandar e-mail e falar assim: Fábio, eu fiz o que você sugeriu e eu tive uma resposta. Tá bom? E assim, eu acho assim, se você tiver que saber da sua história, você vai saber. Não importa em que ano da sua vida você esteja, em que ano o mundo esteja, tudo isso é bobagem. Essas cronologias só servem para programa de televisão, tá? Aos 25 anos ele fez isso, aos 32 ele fez aquilo. O tempo não existe, meus amigos. Vamos acordar. Não deixa de se preparar, tá, Rodrigo? Estuda.
Leia bons livros. O Rodrigo continua aqui. Eventualmente, quando me olho no espelho, vejo a face de uma pessoa mais velha, de cabelos brancos, com o cabelo cortado mais para curto, com uma franja. Essa face que vejo, desconfio ser do mesmo ser que fala comigo. Desde já agradeço a sua atenção. Cordialmente, o Rodrigo Gaspar. Amigão, quando você vê esse ser de novo, para, respira fundo, foca e pergunta: quem é você e o que você quer comigo? Ponto. Depois me manda essa resposta, tá? Vamos em frente. Cláudio Torres, nosso amigo de Brasília, mandando mais um super e-mail aqui, super inteligente. Ele disse que continua ouvindo o nosso programa assiduamente e tem achado muito interessante. Legal, Cláudio. O que você manda hoje? Olha só. Além de termos a questão da dualidade em nossas vidas, como é o caso do bem e do mal, os seres de Urano, por exemplo, não possuem essa característica. Por favor, me corrija se estiver enganado. Não, você não está enganado. Além disso, são seres de 8ª dimensão, são bastante evoluídos e têm com eles o amor universal que os fazem ficarem ligados diretamente com o todo. Isso é muito nobre e maravilhoso. Não, isso não é nobre, isso é real. Nobre é um valor aqui da Terra, viu? Não tem a ver com eles, não. Eles não sabem o que é nobre, ouro, essas coisas. Essas adjetivações humanas. É maravilhoso, sim, é maravilhoso. Porém, sinto que nossos amigos têm uma dificuldade de nos aceitar. Não, não é verdade. Você continua aqui dizendo assim: se assim posso dizer em uma de suas citações de seu livro Conexão Urano-Roda Kármica, página 19. Não temos amor pelos humanos naturais, que ainda são primitivos demais e não correspondem aos nossos estudos, porque simplesmente são seres em evolução ainda em estado primário. Bom, acho que o próprio texto explica que eles não morrem de amores por esses humanos que destroem floresta, matam bicho, botam fogo na mata, matam gente, matam criança. Esses aí são humanos naturais. Uma pena que você não colocou aqui a continuação do texto, que o texto explica exatamente isso. Quem está aí com o livrinho na mão pode pegar e ver que eles explicam na sequência que eles não têm nada contra os seres humanos. Eles têm contra os seres humanos a raça humana que vem do macaco, que são esses caras que estão acabando com o nosso planeta. É gente que arranca braço dos outros, sabe? Que pega, que nem eu vi outro dia em uma foto que minha filha me mandou, uns caras pegando os gatos, mostrando para a câmera, mataram 20, 30 gatos, e todos mortos e pendurados pela mão, pelo rabo, como se fossem panos de prato. Isso aí não é o ser humano, filhos das estrelas, não. Esses caras são filhos dos macacos, tá? Então, assim, percebam que os seres uranianos, eles são afetivos, eles têm conexão com os seres humanos que amam os animais, amam a natureza, protegem os bichos, protegem os seres humanos. Esses são seres que têm um coração bom, são seres universais e são humanos. Então não vamos misturar alhos com bugalhos, porque não é por aí, tá, meu amigo? Olha só, você não acha que, ele continua dizendo, você não acha que os humanos têm a dualidade no seu ser, pois o todo não teria algo que ainda estamos para descobrir? Algo maior para a nossa própria evolução e espécie? Não sei. O que eu tenho para dizer sobre isso é o seguinte: o planeta Terra tem na sua concepção tridimensional a dualidade. Meus amigos, caiam na real. Isso aqui não é um lugar para vir passear. Isso aqui é um laboratório a céu aberto. Isso aqui é um planeta de expiações, como dizem os espíritos, os espíritas, né? A coisa aqui é brava, viu?
Então, o todo está fazendo uma experiência aqui. A Terra, entenda o seguinte, Cláudio, a Terra, os habitantes da Terra, na sua grande maioria, não sabem o que é o todo, porque não são regidos pelas leis universais. Então esse planeta aqui não é regido pelo todo, tá? Ele é protegido pelo todo. Por quê? Porque o todo quer que ele evolua e vá para a quarta e para a quinta dimensão. Mas os habitantes da Terra não sabem o que é o todo. Tá bom? Ele continua aqui dizendo assim: sei que você não gosta de falar de Greys, Dracos, reptilianos, que têm um objetivo maligno e cruel. Porém, pode até parecer ficção o que eu vou citar, mas não poderíamos ter que entrar em confronto com esses seres? Não. Não, porque nós não teríamos muitas chances nessa batalha. Esses caras, como eu já falei em um outro programa, os reptilianos foram atacados, e é um ataque que eu descrevo no livro Os Cavaleiros da Ordem da Espada. Quem defendeu o nosso planeta aqui foram os anjos guerreiros. O nome do anjo guerreiro que lutou, que preparou a luta contra os répteis, chamava-se Armagedon. Então vocês leiam lá no Cavaleiros da Ordem da Espada, que vocês vão entender quem são os reptilianos. Isso aconteceu muito antes do homem pisar nessa terra aqui. Está contado lá, tá? É isso então, meu amigo. Você continua aqui com uma coisa importante. Você fala assim: não poderíamos ter que entrar em confronto, então, tudo bem com esses seres, já que uma vez esses seres não respeitaram o nosso livre-arbítrio e nem ao todo. Veja bem, esses seres que você citou não consideram o todo, não são filiados ao todo, portanto, são nossos inimigos, são inimigos dos uranianos e de todas as nações evoluídas que existem no universo. Tá bom? Vamos lá. Oi, Fábio, como vai? Eu terminei de ler o livro Estrelas que Vigiam. Agora estou na metade de Conexão Urano. Legal. Esse é o Nicolau que está falando aqui com a gente. Como se dá a transição dimensional de um planeta? Ele ocorre de que forma? Olha só. Quando eu li a sua pergunta, o comandante Uri estava aqui no pedaço, se aproximou de mim e falou assim: deixa eu responder. Ele diz o seguinte: a transição dimensional será efetiva quando o magnetismo da Terra for alterado, e ele já está sendo alterado aos poucos. A dimensão em que se está será alterada quando o planeta mudar sua trajetória no espaço e o ritmo de seu movimento. Alterações dimensionais alteram todo o poder dos seres e ela será sentida aos poucos. Nosso tempo já não é mais o mesmo. Tudo está mudando ao nosso redor e em nosso interior também. Está havendo uma mudança no clima, nos mares, ventos, chuvas, desabamentos. E só completando aqui, esse negócio de falar que desabamento é por causa de chuva, olha, vocês abrem o olho com isso aí, viu? Não está caindo. Eu já vi muito lugar que teve desabamento e não teve chuva, tá? Então ele fala aqui, sol, né? Sol, como eu já avisei no meu blog. Quem acessar lá o www.livrosdodel.blogspot.com, procura lá a matéria que eu escrevi sobre o Sol. Ele termina: nós já estamos mudando de dimensão e isso será provado pelos cientistas daqui a 20 ou 30 anos. Isso é muito legal. Saber que os cientistas uma hora vão conseguir provar o que a gente está falando há tanto tempo. Tá bom?
Um e-mail aqui chegou do Fred de Niterói. Saudações, Fábio. Eu queria saber qual a sua visão sobre 2012. Haverá mesmo um final de ciclo? Fred, como eu já falei aqui muitas vezes, para mim, a minha singela opinião, 2012 representa o final de um ciclo do Sol. Os maias entendiam muito sobre o Sol. E eles sabem que o Sol vai mudar depois de 2012. Para mim, eu fico nisso, tá? E sobre a grande fraternidade branca, o que você tem a dizer sobre isso? A grande fraternidade branca é muito legal. É só você entrar nos sites especializados da grande fraternidade branca, que o astral vai ser sempre muito bom. E finalizando sobre o polêmico Astar Sharan, realidade ou ficção? Como já falei muitas vezes, inclusive numa palestra que o próprio Fred estava, muitas pessoas estão tentando fazer o Astar Sharan virar uma religião. Os seres que eu me comunico dizem assim: ele é muito importante, ponto. Ele é um comandante muito importante, ponto. Parem de ficar babando o ovo em cima do Astar Sharan, porque, não é o caso, tá? Precisa ser respeitado? Precisa, com certeza. Realidade é ficção? Meu amigo, aqui nesse programa não tem ficção, tá? É tudo realidade. Vamos em frente. Fábio, boa noite. Tudo bem contigo? Grata por comentar meu e-mail. E ele fala aqui, Ivani Castro, o que os uranianos nos falam sobre a rede magnética planetária? Novamente o comandante Uri tomou a frente aqui e falou: deixa que eu respondo. A rede magnética é igual a um ímã que atrai e repele matéria. Sendo assim, o magnetismo terrestre vai levá-los para um lugar onde ainda não existe vida, e esse lugar é a nova Terra. Vocês serão puxados magneticamente para os centros de atuação, onde as mudanças começarão a ocorrer. Serão repelidos de localidades que não se fortalecerão com as mudanças magnéticas. O magnetismo os atraiu para esse planeta ainda como almas e espíritos, e o magnetismo é quem abrirá as portas para que vocês voltem para seus polos de origem, ou serão atraídos por mecanismos internos terrestres para que fiquem aqui na terceira dimensão e posteriormente na Terra de quarta e quinta dimensão. Saibam que o magnetismo que ocorre com vocês é o que muda o planeta, e o planeta mudará vocês. Vocês são como pinos metálicos atraídos pela força do planeta. Não se oponham ao magnetismo, vocês serão atraídos por ele. Bom, gente, depois disso aqui, eu só tenho a dizer o seguinte: eu acho que hoje em dia, nós que somos um pouquinho mais sensíveis, estamos prestando atenção em algumas coisas que a grande maioria não está prestando atenção, literalmente nós estamos vivendo entre a cruz e a caldeirinha, porque a expressão é antiga, talvez os mais jovens nem entendam, mas quer dizer assim, se correr o bicho pega, se parar o bicho come, né? Então a gente está sendo atraído para longe das coisas que a gente acreditava, né? Sendo puxado literalmente para sair disso. E toda vez que o corpo reage contrariamente a esse novo chamado magnético, o corpo começa a adoecer, porque ele tem que aguentar uma atração, né? Você tem que fazer força para não ir para o lugar que estão te chamando. Não sei se é um lugar, se é uma situação, se é um momento. Olha, é tão confuso explicar sobre isso. Eu só estou contando para vocês o que eu sinto, tá? Me parece que é isso que está acontecendo. Depois vocês me mandem e-mails e me falem. Não, você está errado, você não está sabendo o que está falando.
Não estou sendo atraído para nada. Eu duvido que vocês não estejam sendo atraídos para polos diferenciados, onde vocês vão ter a opção novamente de escolher o que fazer ou perecer. Observem esse quadro, tá? Não quero fechar a questão, não. Olá, Del. Uma pergunta. Conforme já falado, na necessidade de se levar para a quarta e quinta dimensão espécies vegetais que vão povoar o planeta nessa condição, é certo afirmar que o ser humano que vai para essas dimensões vai encontrar um planeta desprovido de qualquer coisa feita pelo homem, como construções, tecnologia e infraestrutura, que estariam ainda na terceira? Grato, grande abraço, Eduardo Cunha, Floripa. Eduardo, é assim, eu não posso te afirmar isso. Eu tenho consciência de que